Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, 27 de setembro, a poucos dias da eleição de domingo, e no cinquentenário de um passo histórico da conquista da Amazônia. Não é o Pedro Teixeira lá atrás que nos deu a Amazônia. A Amazônia hoje não é do Brasil, é o Brasil. Mas só é do Brasil se os brasileiros ocuparem a Amazônia, não é? Essa é a fronteira viva, a fronteira humana. E faz 50 anos que foi inaugurada a Transamazônica, pelo ministro dos Transportes, Mário Andreasa, um Tarcísio pré-mundo digital, e pelo presidente Médici, lá perto de Altamira. Foi feita a inauguração, né? Inauguraram um trecho de 1.253 quilômetros. Um amigo meu, Manuel Neto, tinha 23 anos, 23 aninhos, e era o engenheiro-chefe de um trecho aí de 250 quilômetros de construção da Transamazônica. Depois ele ainda participou da construção da BR-263. E ele me conta que lá fizeram um acampamento em Miritituba, na margem direita do Tapajós, que hoje é um hub logístico fabuloso. Hoje está juntando ali a Transamazônica, que é a BR-230, a 263, que traz a produção de grãos, né, de commodities de Mato Grosso, região riquíssima. Ali é um porto de transbordo. Ali junta o Tapajós e o Xingu, as duas BR, Santarém, vai para Santarém, para Barcarena, Belém, Santana do Amapá e depois para o exterior. Vejam só, a Transamazônica hoje tem 4.260 quilômetros. Por isso que os europeus não entendem. Sabe qual é a distância de Paris a Moscou, que o Napoleão fez? 2.800 quilômetros. É quase metade da Transamazônica, para a gente sentir a grandeza. E a grandeza do gesto, em geopolítica, em estratégia de ocupação do país. Gesto semelhante de JK, quando construiu Brasília e tirou o Brasil do litoral para conquistar esse continente chamado Brasil, esse império brasileiro. E essa inauguração de 50 anos atrás, no dia 27 de setembro de 1972. Hoje também é dia de distribuir doce, dia de Cosme e Damião, os gêmeos que praticavam medicina 300 anos depois de Cristo e foram martirizados, cortaram a cabeça. Bom, vamos então aos fatos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, em primeiro lugar, vocês vão de perguntar por que hoje eu estou de gravata e ostentando aqui a minha ordem do mérito da aeronáutica. É que eu fui honrado com a participação de um circuito que eu abri há 3 anos ou 4 anos, Ampliando Horizontes, né? É um projeto que eu vou mostrar. Inclusive, vou mostrar a foto para vocês. O Ampliando Horizontes é um projeto do Comando da Aeronáutica que convida personalidades da sociedade brasileira para conversar com os oficiais generais da Força Aérea. Hoje havia uns mais de 60, 70 oficiais generais, quase todos da ativa, e os brigadeiros, né? Eu, inclusive, estou com dificuldade para falar, porque eu fiquei falando 1h30 sobre o Brasil. Vocês vão de perguntar, conversou o quê? Olha, a coisa mais importante da conversa, talvez, né, é mostrar que todos, você e eu, somos responsáveis pela lei básica desse país. Ela é que nos garante uma sociedade organizada, uma nação organizada em Estado, com respeito às leis, mas principalmente respeito a esse livrinho aqui. Cada um de nós, fardado ou não, de gravata ou de chinelo,
ou sem camisa, é responsável por esse livrinho aqui. Depois foi uma confraternização muito amistosa com o alto comando. Eu estou agora sim, mostrar a foto aí, com os tenentes brigadeiros. São os oficiais generais de 4 estrelas no topo do comando da Força Aérea Brasileira, que protege os nossos céus, as nossas riquezas, as nossas vidas, né? A Amazônia Azul, a Amazônia Verde, as nossas fronteiras, e o nosso espaço aéreo, né? E, inclusive, os nossos voos civis. Bom, a propósito, está repercutindo, sem dúvida, né? Tanto que o New York Times deu notícia que 131 delegados da Polícia Federal fizeram uma queixa-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, com base na lei de abuso de autoridade. E agora a queixa-crime foi apresentada à Procuradoria-Geral da República e está todo mundo esperando o que vai acontecer. Se vocês quiserem saber de que se trata, né, é daquele inquérito, o que fizeram, está lá no New York Times, com os 8 empresários. Uma suspeita infundada de que estariam planejando golpe. Inclusive, bloquearam os bens, as contas bancárias, para eles não comprarem canhões, bombas. Meu Deus. Né? E com base numa infração à Constituição, aqui no artigo 5º, garante a inviolabilidade das mensagens. E uma conversa de botequim digital, né, virou assunto de Suprema Corte, virou assunto daquele inquérito que foi criado pela própria Suprema Corte, né, e não pelo Ministério Público, como manda a Constituição. Então, eles alegam, a lei 13.869 de 2019. O artigo 25 diz que tentar obter prova por meio ilícito, dá de 1 a 4 anos. O meio era ilícito, porque ninguém tinha autorização para fazer escuta ou para quebrar o sigilo de dados, de mensagens desses 8 empresários. Artigo 27. Instaurar investigação penal à falta de indício de crime. Dá de 6 meses a 2 anos. Artigo 41. Realizar escuta telemática com objetivos não autorizados em lei. Dá de 2 a 4 anos. Vamos ver o que vai dizer a Procuradoria-Geral da República. O artigo 102b na Constituição diz que o Supremo, nas infrações penais comuns, julga seus próprios ministros. Eles não podem ser julgados no Conselho Superior de Justiça. Eles estão acima do Conselho Nacional de Justiça. Nos crimes de responsabilidade, são julgados no Senado. Só que, no Senado, há dezenas de requerimentos e o presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco, finge que não existe. Está lá parado. Bom, só para registrar, né, não custa a gente dar um viva à Constituição. Somos todos guardiões da Constituição. Bom, a ministra Carmen Lúcia hoje infringiu a segunda derrota ao senador Randolfo Rodrigues em 3 dias. No sábado, o ministro André Mendonça negou provimento a um pedido de Randolfo Rodrigues, único senador do partido dele, da rede. Como não tem voto no Senado, ele usa o Supremo, tem usado, pedindo para instaurar inquérito e tal, investigar. Outra notícia, né? Notícia que saiu no noticiário, sobre compra de imóveis
da família Bolsonaro, mas não é a família, não é o núcleo familiar do presidente. É cunhado, primo, irmão, está em 30 anos. Né? E o ministro André Mendonça disse, olha, não tem nenhum indício, não há o mínimo indício de crime, né? Nego o provimento. Acabou. E agora a ministra Carmen Lúcia também, o senador Randolph, mais deputados senadores do PT e um do PSB, Partido Socialista, pedindo também para instaurar inquérito sobre influência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal no caso do ministro da Educação, Milton Ribeiro. É com base numa conversa que não sei como sai, né, que o ministro teria dito para a filha dele, Bolsonaro me disse que está com pressentimento de que vão me usar contra ele. Aí a ministra Carmen disse, olha, desculpa, esse assunto Milton Ribeiro está sendo tratado naquela ação lá dos pastores e a Procuradoria-Geral da República disse, olha, não tenho que investigar. Aí ela mandou para o arquivo também. Mas a CUT, a Força Sindical, uma outra e outras centrais sindicais pediram agora ao ministro Moraes para fechar clube de tiro na sexta, no sábado, no domingo e na segunda-feira. Como se clube de tiro estivesse praticando algum crime. Para fechar assim, eu acho que... E eu não sei se justiça eleitoral pode. Você não está praticando nenhum crime. Eu acho estranho, né? O pedido, eu pensei assim, poxa, seria bom que eles pedissem também que o Supremo determinasse aos traficantes, né, aos assaltantes, a quem assalta banco, a quem assalta na rua, né, a quem, invade residência, né, que se abstivessem 2 dias antes da eleição, durante a eleição e 1 dia depois da eleição. Não é? Fica... Que os traficantes não vendam drogas antes da eleição. Isso é importante. Já imaginou, o sujeito vai votar drogado, ele pode votar tudo errado, né? Não é? Podiam pedir isso para a Justiça Eleitoral proibir venda de droga durante as proximidades da eleição. Falando em eleição, eu achei estranho um dos candidatos, o ex-presidente, não vai apresentar o plano de governo dele, plano econômico principalmente, apresentou um pré para a Justiça Eleitoral, mas não vai. Diz que não precisa, que o povo já sabe que ele vai fazer. Fica estranho, parece que vai surpreender as pessoas depois se ganhar a eleição, né? Eu acho que, no fundo, ele quer deixar aberto, para, se houver segundo turno, para fazer alianças com outros, e aí já não quer ter um programa definitivo, ele adapta o programa de acordo com o pedido dos futuros aliados, quem sabe, que talvez possa ser isso, né? Mas, enfim, a campanha continua, e eu nunca vi uma campanha assim, uma campanha tão acirrada. Já vi campanha polarizada, segundo turno, Collor e Lula, né? Mas não vi tão acirrada assim, e nem com tanta pesquisa. Qual é o objetivo de tanta pesquisa? Todos os dias tem mais de 10 empresas de pesquisa entupindo as pessoas. E o noticiário parece que está mais preocupado com as pesquisas que com os candidatos. É uma coisa estranha. Bom, vamos a outras notícias. A arrecadação federal saiu agora em agosto. De novo, recorde, né? 172 bilhões. Né? Vocês já ouviram falar da curva de Laffer, né? É simples. Quanto mais caro o imposto, menos se paga. E quanto mais barato o imposto, mais se paga. As pessoas oprimidas pelo peso fiscal acabam sonegando. Quando o peso fiscal é mais leve, elas pagam. E foi retirado muito imposto federal, inclusive sobre os combustíveis, e a arrecadação subindo a cada mês que passa. Uma outra questão, eu falei aqui em retirar preço, você sabe que nós vamos abastecer a Argentina de pneu, a Ford e a Toyota estão com problemas sérios lá nas linhas de montagem, porque os sindicatos argentinos estão exigindo aumento, né, a desvalorização do peso, incrível.
e estão paradas, e não tem mais produção de pneu. Vão recorrer ao Brasil. Assim como siderúrgica fechando na Europa, vão apelar aqui para o aço brasileiro. Né? Crise de uns é oportunidade para a gente. O país está tão bem, né? Tem que aproveitar as oportunidades. Para terminar, vejam só a projeção. Eu não falei aqui ontem, saiu o boletim Focus, que houve 100 operadores da área financeira, já a inflação cada vez menor, já está abaixo de 6%, a previsão, 5,88%, e o PIB cada vez mais alto, estão falando agora em 2,67%. Eu continuo apostando em no mínimo 3,5% até o fim do ano. Então é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.